Será que seremos controlados pela NOM? A nova ordem mundial é um terreno que, ao longo da história, adquiriu diversos significados dependendo do contexto e das interpretações. Seu conceito passou a ser amplamente discutido, especialmente após eventos globais significativos. A origem do conceito pode ser rastreado por algumas fases importantes, tanto em termos de política internacional quanto de teoria da conspiração. Vamos explorar suas origens. Origem e desenvolvimento histórico de conceitos da nova ordem mundial. Primeiras menções e contexto pós-Primeira Guerra Mundial. O termo Nova Ordem Mundial começou a ganhar destaque após a Primeira Guerra Mundial. O presidente dos Estados Unidos, Wilson, foi um dos primeiros a promover a ideia de uma nova ordem internacional baseada na cooperação entre nações e na autodeterminação dos povos. Sua visão culminou na criação da Liga das Nações em 1919, uma organização internacional destinada a promover a paz e a segurança coletiva. Embora a Liga das Nações tenha falhado em prevenir conflitos subsequentes, ela estabeleceu as bases para futuras organizações internacionais. Pós-Segunda Guerra Mundial e a Ordem Bipolar. Após a Segunda Guerra Mundial, o termo ressurgiu no contexto da criação das Nações Unidas, a ONU, em 1945. A ONU foi estabelecida com o objetivo de evitar futuros conflitos globais e promover a cooperação internacional. Nesse período, o mundo entrou na era da Guerra Fria, caracterizado por uma ordem bipolar dominada por duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Essa divisão ideológica e geopolítica influenciou profundamente as relações internacionais nas décadas seguintes. Fim da Guerra Fria e a transição para a multipolaridade. O colapso da União Soviética em 1991 marcou o fim da ordem bipolar e deu início a debates sobre uma nova configuração mundial. O então presidente dos Estados Unidos, George Washington Bush, em um discurso proferiu-se em 1990, mencionou a oportunidade de construir uma nova ordem mundial, baseada na cooperação internacional, no respeito ao direito internacional e na segurança coletiva. Esse período foi caracterizado por uma transição para uma ordem multipolar, com o surgimento de novos centros de poder econômico e políticos, como a União Europeia, a China e outros países emergentes. Características da nova ordem mundial contemporânea. Multipolaridade. Diferente da era bipolar da Guerra Fria, o poder global está agora distribuído entre múltiplas nações e blocos econômicos, incluindo os Estados Unidos, China, União Europeia, Rússia e outros. A globalização e identificação dos fluxos de comércio capital, informações e pessoas, resultados em uma interdependência econômica e cultural entre as nações. Formação de blocos econômicos. Criação e fortalecimento de aliados econômicos regionais como a União Europeia, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte e o Mercado Comum do Sul, visando aumentar a competitividade e a cooperação econômica entre os membros. Desafios transnacionais. Questões como mudanças climáticas, terrorismo, pandemias e crimes cibernéticos que exigem soluções e cooperações além das fronteiras nacionais. Teorias da conspiração relacionada à nova ordem mundial. Paralelamente às interpretações oficiais, o termo nova ordem mundial tornou-se central em diversas teorias da conspiração. Essas teorias geralmente surgiram a existência de uma elite global secreta que busca estabelecer um governo mundial autoritário, subvertendo as soberanias nacionais e controladores os eventos globais. Alguns eventos comuns nessa teoria incluem sociedade secreta, grupos como Illuminatis, a maçonaria e clube de Bilderberg são frequentes apontados como os arquitetos desse suposto plano de dominação global. Controle econômico e financeiro. Alegações de que instituições financeiras internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial são utilizados para manipular a economia e subjugar nações. Manipulações midiáticas e cultural. Sugestões de que a mídia global e a indústria
do entretenimento são ferramentas para disseminar propagandas e moldar a opinião pública em favor dessa agenda oculta. John Hobson, 1739 a 1805. John Hobson foi um físico escocês e professor de filosofia natural da Universidade de Edimburgo. Em 1797 publicou o livro Prof. Office Conspiration, no qual alegou que os Illuminates da Baviera haviam infiltrado várias organizações europeias com o objetivo de promover uma agenda de controle global. Hobson sugeriu que essas conspirações buscavam subverter governos e religiões estabelecidas para instaurar uma nova ordem mundial. Embora suas alegações tenham sido influentes na época, historiadores modernos questionam a veracidade e a precisão de suas afirmações. William Whitaker, 1895 a 1959, foi um oficial naval canadense e autor de vários livros que exploram teorias da conspiração. Em sua obra Pie Int Game, em 1955, Carr afirma que uma elite secreta composta por banqueiros internacionais e sociedades secretas estavam manipulando eventos mundiais para estabelecer um governo global tirânico. Ele alegou que essas conspirações estavam por trás das guerras, revoluções e crises econômicas. No entanto, suas teorias foram amplamente criticadas por falta de evidências concretas e por promoverem ideias antissemitas. Philip Schneider, 1947 a 1996, foi um geólogo e engenheiro estrutural americano que alegou ter trabalhado em um projeto secreto do governo dos Estados Unidos. Em meados da década de 1990, Schneider realizou palestras nas quais afirmou ter participado da construção de bases subterrâneas profundas e de ter testemunhado interações entre militares americanos e seres extraterrestres. Ele sugeriu que essas atividades faziam parte de um plano maior para estabelecer uma nova ordem mundial. Schneider morreu em circunstâncias controversas em 1996, o que alimentou ainda mais as especulações entre os entusiastas da conspiração. No entanto, suas alegações carecem de confirmações independentes e são amplamente consideradas infundadas. David Icke é um ex-apresentador de televisão britânica que se tornou conhecido por promover uma variedade de teorias da conspiração. Em seus números, livros e palestras, Icke afirmou que o mundo é controlado por uma raça de reptilianos extraterrestres que assumem forma humana e ocupam posições de poder. Ele sugere que esses seres estão por trás da nova ordem mundial e manipulação de eventos globais para manter o controle sobre a humanidade. As alegações de Icke foram amplamente desacreditadas e criticadas por falta de evidências e por promover ideias consideradas absurdas por especialistas. Os protocolos dos sábios de Sião. Esse é talvez um dos documentos mais infames associados à teoria da conspiração global. Publicado pela primeira vez no início do século XX, os protocolos alegam ter autas de reuniões secretas de líderes judeus planejando dominar o mundo. No entanto, investigações posteriores demonstram que os documentos é uma falsificação criada para promover o antissemitismo. Apesar de sua desacredibilidade, ainda é citado por alguns como evidência de uma conspiração global. Revelações de vigilância global por Edward Snowden. Em 2013, Eduardo, ex-contratado da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, vazou uma série de documentos que revelam programas extensivos de vigilância global, conduzidos por agências de inteligência dos Estados Unidos e seus aliados. Embora esses documentos não mencionem diretamente uma nova ordem mundial, eles destacam a existência de redes de vigilâncias que alguns interpretam como passos em direções a um controle global centralizado. O Grande Reset do Fórum Econômico Mundial. Em 2020, o Fórum Econômico Mundial lançou uma iniciativa chamada O Grande Reset, propondo a reconstrução da economia global de maneira mais sustentável. Após a pandemia de Covid-19, embora seja uma proposta oficial discutida abertamente por líderes empresariais e políticos, teóricos da conspiração interpretam o Grande Reset como um plano para estabelecer uma nova ordem mundial autoritária.
Conspiração da fluoretação da água. Algumas teorias acreditam que a adição de flúor ao abastecimento de água pública é uma estratégia da nova ordem mundial para controlar a população. Alegam que o flúor teria efeitos neurológicos que tornariam as pessoas mais dóceis e sucessivamente mais manipuladas. Entretanto, estudos científicos indicam que a fluoretação visa prevenir cáries dentárias e é segura dentro das concentrações recomendadas. E o controle climático. O Programa de Pesquisa de Aurora Ativa de Alta Frequência, HERP, localizado no Alasca, foi originalmente desenvolvido para estudar a ionosfera. Algumas teorias da conspiração afirmam que HERP é uma ferramenta da nova ordem mundial para manipular o clima, causando desastres naturais como furacões e terremotos para desestabilizar regiões específicas. Cientistas e especialistas refutam essas alegações, afirmando que o HERP não possui capacidade para influenciar o clima em escala global. Trilhas. Essa teoria sugere que as trilhas deixadas por aviões no céu, conhecidas como trilhas químicas, contêm substâncias químicas deliberativamente pulverizadas para diversos fins, incluindo controles populacional, manipulações climáticas ou experimentos de controle mental. A comunidade científica esclarece que essas trilhas são, na verdade, controls, condensação de vapor de água resultando na passagem da aeronave em altitude elevada, sem qualquer componente químico nocivo. Projeto Blue Beam. Proposta pelo jornalista canadense Sergio Monastir na década de 1990, essa teoria afirma que a NASA e outras organizações estariam planejando implementar uma nova religião mundial, liderada pelo Anticristo, utilizando tecnologias avançadas para projetar hologramas no céu, simulando a segunda vinda de Cristo ou a uma invasão alienígena. O objetivo seria instaurar a nova ordem mundial através do medo e da manipulação em massa. Não há evidências concretas que sustentam essa teoria, e especialistas a consideram infundada. E por último, controle mental via frequência de rádio. Algumas teorias alegam que a nova ordem mundial utiliza torres de telefonia celular, redes Wi-Fi e sinais de rádio para emitir frequências específicas, capazes de influenciar o comportamento humano, suprindo pensamentos críticos e promovendo conformidades. Pesquisas científicas não colaboram essas afirmações, indicando que as frequências utilizadas em comunicações cotidianas não têm efeitos neurológicos adversos. Se gostou e quer saber mais, comenta embaixo que nós aprofundamos mais para você. Curta, compartilhe, ative o sininho.